Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, depois desse título, né? Mais um título pro currículo do Felipe Luiz, hein? Sensacional, Felipe Luiz, que falou aí sobre gramado, falou também sobre como a torcida gosta de ver esse Flamengo jogar. Boto mandou recado pra nação. BAP, presidente do Flamengo, também falou, principalmente sobre a situação dos ingressos. Vou falar sobre isso, mas temos uma preocupação aqui agora em relação a Everton Cebolinha. Vou falar sobre isso, Cebolinha que ontem saiu sentindo a posterior da coxa direita. Bruno Henrique falou que perdeu o contato com o Gabigol depois que ele deixou o Flamengo. Muita gente aí aumenta as coisas. Vou explicar para vocês sobre as palavras do Bruno Henrique aqui, trazer todos os detalhes para vocês. E a FEG confirmou as datas dos jogos das semifinais do Cariocão de 2025. Vamos que vamos com tudo, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozão vermelho com o nome inscrever-se, não paga absolutamente nada, é totalmente de graça. Se inscreve no nosso canal, aciona o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vamos começar aqui com essas palavras de José Boto, diretor técnico do Flamengo, que tem essa dupla de Boto e Felipe Luiz aí, tá? Eu vou falar pra vocês, é sensacional. E o Boto falou o seguinte sobre esse estilo de jogo que o Flamengo vem jogando com o Felipe Luiz. Olha o que o Boto falou, gente. Nós fazemos parecer fácil, mas dá muito trabalho, disse aí o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, ele falou sobre as expectativas e também sobre os preços dos ingressos, que foi um assunto muito debatido no decorrer dessa semana, antes do jogo de ontem contra o Maricá. E o BAP falou o seguinte: as expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero que siga linda e maravilhosa, disse aí o BAP. E ele foi perguntado sobre a situação envolvendo, né, o protesto das torcidas organizadas sobre o preço dos ingressos, preços abusivos. E ele falou o seguinte: olha só o que o BAP falou. Olha, no Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo do que os outros estados. O torcedor quer um time excepcional, pagando preços de ingresso que os custos atuais não permitem. Eu vou continuar aqui com as palavras do BAP, mas eu quero destacar aqui, né? Quando ele fala que o torcedor quer um time excepcional, pagando o preço dos ingressos que os custos atuais não permitem, ele quer dizer que o Flamengo é um elenco de alto nível e para isso o Flamengo precisa, né, extrair, ter a receita, e essa parte dessa receita vem do torcedor, vem dos ingressos, os ingressos nos jogos. É por isso que ele fala, o Flamengo tem o alto nível do Flamengo é sensacional. Então a gente não vai botar o preço de ingresso a R$10, como faz aí, né, o América Mineiro, como faz aí o Boa Vista, como faz aí outros clubes. Porque o Flamengo, o gasto do Flamengo é exorbitante. Pelo que eu entendi foi isso. E ele ainda fala o seguinte: é tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, não tem meias e entradas como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 45% mais barato que São Paulo. Todo mundo reclama, disse BAP. Ele ainda fala o seguinte: ter um time que a gente tem dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro? É a base de preço que a gente vai ter. Talvez pela sensibilidade dos torcedores isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo e do futebol hoje em dia, que estão inflacionados. Não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso, a gente perde o dinheiro.
E aí você não pode ter um time como o que a gente tem e que alegra 45 milhões de torcedores. Finalizou aí o BAP. E aí, torcedor, o que você achou sobre essas palavras do BAP? Sinceramente, ele quis dizer, né, que o torcedor exige um time competitivo, um time com a qualidade que o Flamengo tem. Para isso, o Flamengo precisa ter receita para manter os custos. E uma parte dessa receita vem daí, da torcida, dos ingressos, os valores dos ingressos. O que você achou sobre essas palavras do BAP? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar sobre a situação desse Felipe Luiz, que está sensacional, né, gente? Felipe Luiz tem mais títulos do que derrota. São 3 títulos e apenas uma derrota desde que assumiu o time principal do Flamengo. O Danilo parece vai ficar mal acostumado. 5 jogos, 2 títulos. Isso realmente é incrível, incrível. O Felipe Luiz também ele falou sobre, né, o time do Flamengo, como joga e como o torcedor gosta desse time. Olha só, a torcida do Flamengo exige futebol que não vale só vencer. Pensei em criar um modelo de jogo onde o torcedor se sentisse representado. Se perder, prefiro que seja correndo riscos. Ou seja, se perder, perde, mas vai perder jogando assim, dessa forma, dessa maneira. É sensacional, incrível as palavras de Felipe Luiz. Felipe Luiz ontem também ele foi perguntado sobre essa questão, essa discussão toda envolvendo gramado sintético e gramado natural. E olha só a inteligência desse cara, do Felipe Luiz. Ele falou o seguinte: a Série A tem que ser regulamentada. Tem que haver exigências para termos gramados naturais e de qualidade, mas com muita seriedade. No Brasil, o que mais vejo são desculpas, reclamações, tudo e muito mais. Mas na Arábia, no Catar, faz 50 graus. 50 graus. E o gramado é um tapete. Muita gente fala, mas poucos têm coragem de bater de frente e fazer. Disse aí o Felipe Luiz, deixando claro, né? O gramado natural, sem sombra de dúvidas, é muito melhor. Mas para isso precisa ser um gramado de qualidade. Então tá aí as palavras do nosso técnico Felipe Luiz, que sensacional, né? A gente vê aí o Agostinho Rossi, ontem não teve, cara, não teve. Foram proibidos os jogadores do Maricá pisar na área do Rossi. Essa é a verdade. O Rossi chega a 16 jogos no Campeonato Carioca, contando com 2024 até agora, 16 jogos sem sofrer gols no Cariocão. Isso é um número realmente, né, incrível, incrível. Olha só, agora tem as semifinais do Cariocão. O Flamengo conquistou a Taça Guanabara ontem, vencendo o Maricá, chegando ao seu 25º da competição, 25º título, ou seja, 25 vezes campeão. Flamengo liderando aí alargamente, porque o segundo aí que vem atrás é o Fluminense com 13, depois o Vasco com 12 e Botafogo com 8. E agora a FERJ já confirmou as datas das semifinais do Campeonato Carioca. Os jogos de ida serão nos dias 1 e 2 de março, enquanto as partidas de volta acontecerão no dia 8 e 9, na semana seguinte. Hoje acontecem alguns jogos para fechar, né, a última rodada da Taça Guanabara, e ficarão definidos os confrontos aí para as semifinais. O Mengão, que foi líder, terminou em primeiro lugar, campeão da Taça Guanabara, vai jogar aí por 2 empates, 2 próximos jogos aí. O Flamengo pode jogar por 2 empates. Então vamos aí torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Só que do outro lado agora, falando sobre o departamento médico, o Felipe Luiz começa a ficar ali com algumas preocupações, né? Porque o ano passado a gente viu muito isso assombrar o Flamengo. Questão de lesões musculares, principalmente na parte posterior das coxas, tanto esquerda como direita. Ontem, o Flamengo informou que Everton Cebolinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e foi substituído por precaução no primeiro tempo do confronto ontem contra o Maricá. O jogador foi avaliado no vestiário e já caminha sem dor. Segundo o clube, na reapresentação da equipe passará por nova avaliação. Vamos ver aqui o que o Flamengo informou, olha só. Ao chutar uma bola no primeiro tempo de Flamengo e Maricá, o jogador sentiu dor no músculo posterior da coxa direita. Foi substituído por precaução.
e examinado no vestiário durante o intervalo. Está sem dor e caminhando normalmente. Será avaliado novamente na reapresentação da equipe aí a situação de Everton Cebolinha. Porque eu falo que já começa a preocupar ali o Felipe Luiz, porque, como volto a mencionar, né, sobre o ano passado, o Flamengo sofreu muito com isso, com lesões musculares. Hoje já temos aí o Alexandro, que está aí voltando, acredito que no próximo jogo o Alexandre já esteja de volta, mas ficou de fora 2, 3 jogos aí. Tem Alexandro, tem o Juninho com edema, que também é uma lesão muscular. Tem a situação do Michael também, que está com uma lesão muscular. Então é uma situação preocupante aí pra gente ligar o alerta e ficar ligado na situação. Mas vamos torcer que vai dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Bom, pra gente finalizar aqui, deixa eu trazer aqui as palavras de Bruno Henrique em relação a Gabigol, porque o que eu vejo aí de muita gente aumentando as coisas, né? O Bruno Henrique não fala mais com o Gabigol. O Bruno Henrique não é isso, gente. O que acontece? Depois que o Gabigol deixou o Flamengo, né? Dentro do Flamengo os contatos são diferentes. Não é que o Bruno Henrique não fala Gabigol, tem picuinho, Gabigol com... Não é isso, nada disso. Inclusive deixou isso aí muito bem claro. Olha só, o que ele falou: a gente não se fala fora de campo, mas encontrei ele em Orlando e a gente bateu um papo. Acredito eu que, da forma que ele falou, está feliz onde ele está jogando agora. Revelou Bruno Henrique, e inclusive ele ainda falou o seguinte: claro que é difícil perder um jogador, um grande jogador, que tem uma história muito bonita no clube, mas futebol é isso. Ele procurou o melhor para ele e seguiu seu caminho. Como eu falei, só desejo boa sorte para ele no Cruzeiro, que seja feliz e possa conquistar os objetivos dele. Disse aí Bruno Henrique. Não é que eu tenho picuinha nenhuma, não é isso, tá? Tem muitos torcedores aí que aumenta as coisas, beleza? Tá aí, Bruno Henrique é ídolo do Mengão, gente. É ídolo do Mengão. Vamos que vamos, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.